Glacier Gomes, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite, Glacier. Boa noite, obrigado pela presença. Quer tirar a máscara? Pode tirar, não tem problema, até pelo Estamos dentro das normas. 100%, né, Glacier? Glacier, até para informar, quando a gente fala em política, a gente pode chamar o empresário Glacier Gomes, enfim, TV Cidade, Canal 14, mas política hoje, o senhor representa algum partido, está presidindo? Não sou presidente de nenhum partido, fechei o PV em 2016. Filiado a algum partido hoje? Isso sim. Qual que é? O DEM. O DEM está filiado ao Democratas, ao DEM? Sim. E eu já te perguntei, vou perguntar de novo. Pode perguntar quantas vezes quiser, Rogério. Eu gosto do papo reto contigo. O que a gente ouve é o seguinte, o Glacier comanda indiretamente outros partidos também. Isso não existe. Se não existe, vai passar por ele para as coligações aí. Bom, alguma coisa a gente tem relacionamento com os amigos. Solidariedade, PSL, além do DEM. PRTB, o PSDB, são partidos que a gente está conversando. PSDB também? Também, PSDB. Inclusive o Darcy Leves é um rapaz muito inteligente e que pode ser uma quarta via muito interessante, Rogério. Ele não faz parte desses políticos tradicionais, nem das famílias de 100 anos, né? E ele é um rapaz que realmente está muito focado. Não sei se já teve, acho que a oportunidade de falar com ele aqui, algumas vezes. Ele em 16 meses em Canoas. Secretário municipal em Canoas. Isso, trouxe 333 milhões para Canoas. Então, o orçamento de Farroupilha, que talvez nem seja alcançado esse ano, né? Um valor considerável, né, Rogério? O Darcy é conhecido gente a longa data, o Darcy trabalhou nas administrações do MDB. Sim, no finalzinho ali, pouco tempo, E é craque, né? Ele trouxe 29 milhões na época. Inclusive, Rogério, uma coisa que não foi resgatada até hoje ainda, ele conseguiu 4 milhões no final do governo no qual ele trabalhava, que é o do Bareta. E a contragosto do governo que perdeu, o projeto foi para frente, porque a atual administração foi atrás, que é a pavimentação dos ônibus, das vias de ônibus, 4 milhões de reais. Então isso não é coisa desse governo, é do anterior. O lado ruim é que a Vila Esperança, que poderia ter 100 casas, né, com mais ou menos igual ao Monte Verde, com ruas pavimentadas, com calçados pavimentados, inclusive com tratamento de esgoto, 100 casas, custo zero para toda uma vila, uma comunidade no caso, não saiu porque esse governo não fez, porque o governo anterior que tinha feito e a licitação que quem ganhou não gostaram do que ganhou a licitação, acabaram perdendo. Então isso, eu acho que nessa eleição, esses dois fatos, acho que vai ser levantado, né, Rogério? Tem o mérito e o desmérito dos dois lados, né? Mas o que o Rogério... Nós vamos deixar claro que tem coisas importantes, Glacier, em Farroupilha acontece tanta coisa. Sim, muito rápido, né? Que de repente alguma coisa passa batido. Isso não pode se passar batido. Não, são 10 milhões. Nós tinha 10 milhões para obras, que era para os corredores. E que saiu, que essa administração fez, a contragosto da administração que perdeu, tá? E 6 milhões que foram perdidos porque essa administração não quis fazer, porque talvez não tenha gostado de quem ganhou a licitação. Isso tem que ser levantado. Eu acho que isso inclusive seria motivo de Ministério Público, né, Rogério? É um fato de 6 milhões numa vila que inclusive deu protesto. Te lembra? Os caras vieram aqui, fecharam lá a via, deu uns bafafá bonito aí. Mas o início da conversa ali sobre a política, né, Rogério? Eu vejo assim, há 9 anos atrás eu vim aqui e comecei o Partido Verde, né? E até o Rogério perguntou, mas qual era a minha, né? A minha continua a mesma, Rogério, viu? Pode repetir, qual é a tua, Glacier, para esse ano na eleição? A minha para esse ano é a mesma de sempre, Rogério. Me envolver no que eu posso e como cidadão. Como eu sempre me envolvi, inclusive nas últimas agora, não sendo político, né? Eu me envolvi no pedido de impeachment, né? E ainda bem que nasceu contigo. Não, mas ainda bem que a OAB que foi porque é uma entidade mais respeitada, é tudo de bom, né? Mas tá tudo certo, né, Rogério? E que bom que a OAB levantou outras coisas que talvez dê improbidade, que talvez o ex-prefeito vai ter que responder. Isso é bom. Quanto mais os prefeitos responderem, os próximos vão andar mais certinho, né, Rogério? Inclusive uma pessoa que tá nas cabeças aí para ser prefeita, ela é candidata, pré-candidata, ela disse assim pra mim, ela já entreguei, né? Sim. Eu não vou passar um bem do meu nome, porque eu não vou fazer nada errado. Pô, isso é um voto bonito, eu gostei disso aí. A Glória, inclusive, eu disse a última vez que eu estive aqui que ela tinha perdido o cavalo, porque hoje ela podia estar disputando a reeleição.
Se na vez anterior ela fosse com aqueles partidos que nós estávamos conversando bonito ali, estava funcionando, ela poderia ser a prefeita, a gente não sabe, né? Mas hoje eu vejo assim, né, Rogério, as eleições começaram sexta-feira, sábado, né? Os partidos já se reuniram, já firmaram as parcerias, aqueles partidos que estão há 40 anos no poder, né? Os mesmos velhos políticos estão há 40 anos no poder. Não estou dizendo que os velhos políticos são ruins, são políticos ruins. Não. Tem a maioria político bom, mas tem muitos que são politiqueiros que vivem da política. Basta ver o ex-prefeito, que hoje é presidente de um partido, ele vive de quê? Qual é a profissão dele? O ex-prefeito ou o atual prefeito? Não, o ex-prefeito, não o impeachment. O presidente do MDB. Ademir Barreto. Ele vive de quê? A profissão dele é político. Então ele ficou 4 anos fora, ganhando um salário bonito, agora vem, se torna presidente do partido, né? Vai comandar junto com a coligação uma provável eleição, né? Que eu acho que vai ser muito disputada, Rogério. Eu acho que a política esse ano vai ser muito disputada. O Pedro Pedroso, eu já vinha dizendo há muito tempo que seria melhor que o Clayton. Eu acho que a minha bola de cristal deu certo dessa vez também, né? E só que essa semana aí tu perguntou para ele já está cansado, então o cavalo já cansou. A gente achou que ia bem, né? E trabalhou 15 dias, já está cansado. Então até me decepcionou um pouco, porque eu sempre achei que o Pedroso ia crescer muito, porque ele é um bom político, ele sabe fazer política, né? É um político que sabe fazer política. O bom político, vamos botar entre parênteses, né? Eu achei que toda a administração atual ia apoiar ele, inclusive a Glória. Eu falei isso para a Glória. Se o Pedroso estiver na frente, tu vai apoiar ele. E de repente pode ser vice, ou pode ser secretária, né? Ela disse que não, que ela vai sozinha. Eu acho que o Pedroso já não vai mais. Então, quem é a forte candidata da situação? Talvez surja mais alguma. Mas pelo que eu vi, a Elaine que é uma forte candidata, que mereceria. Eu acho que é uma mulher que tem um respeito por tudo que ela já participou da cidade, a tradição dela no partido, inclusive, né? Mas ela me parece que quer fazer uma coligação com o PP, daí não fecha, né? Umas coisas assim que... Reviver passado. Então é aquilo que eu falo, né, Rogério? Quais são os políticos novos que surgiram desde então? O Clayton, quem é que abonou a ficha do Clayton? Fernando Oscar Fanton, ex-prefeito por mandato tampão. Quer dizer, não tem uma renovação. Se o povo realmente quer uma renovação e realmente a gente quer fazer políticas diferentes e não repetir a política, acho que nós temos que pensar numa nova forma de fazer política. Velhos políticos não vão fazer política nova. Isso é a minha visão, né? Rogério, só um detalhe, eu não quero te cortar, né? Eu não vou cortar teu raciocínio, que a gente vai discutindo, enfim, vai abordando. Tem um tempo legal também pela frente aí, não muito, mas dá para colocar a conversa em dia. A questão de novos políticos, a gente fica com a ideia, Glacia, sim, que muitas vezes o novo político é aquele que nunca concorreu, que é isso, aquilo. A gente teve experiências aqui. Farroupilha com o novo político, Caxias do Sul, embora o Daniel já estava como vereador, o Marquesan em Porto Alegre também já era deputado, o pai, essa coisa família, toda. Tradição, né? O Dória em São Paulo, tem muita gente que decepcionou, não só eu, muita gente aí. Mas aí assim, né, Rogério? Depois de botar novo, quem nunca se envolveu essa coisa toda. Mas assim, Rogério, eu acho que é uma pergunta que a gente teria que fazer pro candidato. O que tu fez pela cidade sem ser remunerado com dinheiro público? Número 1. Isso é uma pergunta boa. O que ele fez pela cidade? Nós temos muitos candidatos a vereadores hoje aí que foram Essa pergunta é ótima, né? O que tu fez pela cidade sem ser remunerado? Porque a gente tem muita sem dinheiro gente, público. Tem muita gente que recebe homenagens. Exatamente. Mas a profissão, quer dizer, ganha para isso. Não fez mais que obrigação. Mais que obrigação. Exatamente. Tá. Então tem muitos candidatos a vereador que estão se lançando aí, que nunca trabalharam pela cidade, a não ser fazer uma campanhazinha aqui, uma campanhazinha, e estão na vitrine. A pergunta que o eleitor teria que fazer, Rogério, e é isso que o cidadão Glacir, eu acho que desde 2011, há 9 anos, vem despertando na comunidade, é isso aí, é falar coisas às vezes que dói no momento, né? Mas depois que passa o tempo, o louco lá, o Enéas estava certo, né? Porque se nós não estudar o candidato, não saber de onde é que vem o dinheiro que ele ganha, né? Isso é importante também. Ele vive do quê? Isso é importante. Se ele vive só da política, é um velho político, e às vezes politiqueiro.
que aproveita as oportunidades, se lança de prefeito agora para depois ser CC do deputado federal, do senador, né? Ou se lança para prefeito agora para ser o deputado. Inclusive, Rogério, acho que a vaga de deputado para a próxima vai ser bem boa, bem disputada. Pelo que se sabe, o Boésio não vai mais, que era um campeão de voto. A primeira-dama fez 15 mil votos, um bom número de votos, mas ela, aqui nesse microfone, teve 2 problemas recentes com 2 funcionários, um ganhando 100 mil, outro que tinha emprego que não podia, né? E também o impeachment do esposo, acho que vai pesar um pouco nela, né? Então, eu acho assim que alguns políticos que hoje estão tentando alguma carreira, estão pensando na deputada daqui a 2 anos. Isso é bom para nós renovarmos a política com novos políticos que tenham um histórico de cidadão, não de político de plantão. Mas é tão delicada a coisa, porque muitas vezes a pessoa tem recurso próprio, mas quando ela chega no poder, ela quer ganhar mais ainda. Ah, bom, aí ele se revelou ou ele se transformou? Ou sempre foi assim, né? Quer dizer, aquele... Mas, Glacir, deixa eu tirar uma dúvida também. Todas. O Glacir é ligado, hoje está filiado ao DEM. O que a gente ouve falar, não é de hoje, certo, que quem mandava no DEM era a Glória, que comanda a rede. Não, quem mandava sempre foi o Odilon, Tá, mas o Odilon, hoje ele trabalha na prefeitura ou não? Ele trabalha na Ecofar e é o dono do Podemos. Então, quer dizer, pessoas com tá filiado a um partido, mas se envolve no outro. É normal, né, Rogério? Porque isso mas o Glacir não tá nessa? Mas por que, Rogério? As pessoas olham o partido ou a pessoa? Se nós olhar o PP, ele tá no centrão hoje, tá respondendo um processo. Se nós olhar o MDB, estavam junto com o PT, no mensalão, no petrolão, em todos os roubos que existe na corrupção, inclusive os do PP. Então, nós não vamos eleger nenhum candidato, né, Rogério? Se nós pensar no partido. Eu acho o seguinte, é que é grave, sabe o que eu acho grave? Sim. Acho não, com certeza, Glacir. Porque de repente, os caras começam a criar partido aqui em Farroupilha, ele se filia num, mas ele comanda outro indiretamente, ele bota um testa de ferro. Sim, é muito comum. Mas aí, quer dizer, aí de repente o cara, ele tem 3, 4 partidos, ou 2, 3 na mão dele. Exato. Como é que a gente vai pensar em melhorar Farroupilha, Glacir? Mas veja aí bem... tem uma pergunta para complementar e chuta direto. O teu problema, Glacir, é Farroupilha ou o teu problema se chama Ademir Bareta, MDB? Eu nunca... Porque a mais recente visita, Glacir, o Fabiano era o nome, aquela coisa toda, hoje já vem com a Glória, de repente já tá tirando o Fabiano de lado, dizendo que o Fabiano tá ligado ao MDB. E tá mesmo, né? Mas aí o teu problema é MDB ou é Farroupilha pra ajudar? O meu problema sempre vai ser Farroupilha, Rogério, porque eu escolhi Farroupilha para viver há 35 anos. Nunca recebi R$1 de dinheiro público. Muito pelo contrário, no tempo todo que eu participei do Mocovi, eu nunca cobrei nada, né? E hoje essa administração deixou de fazer 13 mil crianças que não fizeram o ProErd. Isso me dói quando eu penso nisso aí. A segurança tá ruim, a divisão do Concepro, ajudado pelo CFC, e que botou toda uma diretoria ligada ao CFC para eleger o Concepro, não fizeram nada, o Concepro não fez nada. Isso me dói, porque eu dediquei muito tempo da minha vida e fizemos muita coisa pelo Mocovi sem ser remunerado. Então, assim, Rogério, e eu posso dizer, Rogério, que eu criei o PV e sou talvez o único partido da cidade que concorreu sozinho, sem nenhuma coligação. O PV concorreu sozinho. Eu nunca briguei com o Bareta, eu nunca discuti com o Bareta. Só que o Bareta que é o meu padrinho de político. E falei nessa mesa aqui, Rogério, a última vez, que se o Fabiano, se o PMDB colasse mais no Fabiano, talvez eu fosse até candidato. Eu não vou ser candidato, porque eu não tenho bola para ganhar deles. Eu sou ruim de voto. Eu gosto de trabalhar. Mas assim, o Bareta que um dia tirou a caneta do bolso e me fez assim para mim. Porque eu pedi para ele o ônibus que eu tinha ganho para a Brigada Militar, para tirar as crianças da rua no contraturno, e ele não me deu ônibus, deixou 4 anos parado. E o mesmo Bareta que em 2016 que me tirou da política, porque a política que eu entrei achando que eu podia fazer as coisas, o próprio Bareta me mostrou que não essa política que ele faz, eu não quero fazer. Então eu saí da política em 2016. Hoje eu estou filiado ao DEM para auxiliar um partido, mas eu não tenho pretensão de ser candidato. Não tenho pretensão. Nem para vereador, Rogério. Eu já tenho um partido que me toma muito meu tempo, que é a TV Cidade. E essa eu estou fazendo para ajudar as coisas que eu posso ajudar, né? Então, o meu partido hoje é a TV Cidade.
Eu não tenho partido, eu sou um filiado. Filiado ao DEM, que o DEM hoje já abre voto pra Glória? Não, eu não falo pelo DEM. Quem fala pelo DEM é o presidente Djalma Flores. Né? O vice é o Enio Ferreira, o tesoureiro é o Dário da Clipes, nós temos mais um advogado que é o Júlio Ab, e mais a moça lá da Recanto das Borboletas, a Dalva. Esse é a executiva do partido. Eu não estou na executiva, eu sou um mero filiado. Mas assim, Rogério. Mas quem das cartas é o Glacier? Não, o Djalma. O Djalma que é o presidente. Eu jamais vou fazer algo que ele não queira. Bom, Glacier, o seguinte: o DEM já conversou? Existe uma pré-conversa com o Darcy, do PSDB. Do PSDB. E veja bem, PSDB, DEM, PSL, PRTB e PTB, 5 partidos, dá um bom tempo de rádio, Rogério. É uma quarta via bem interessante. Mas outro aspecto também, vou dar uma guinada aqui, Glacier, que é o seguinte: a gente está sabendo, aqui em Farroupilha, a gente vai poder ter candidato de repente só para ganhar o fundo partidário. Isso é uma coisa muito grave, que muito chata. A população não caiu a ficha ainda. Muito. Porque de repente o cara concorre a prefeito, faz meia dúzia de voto, mas ganha aí uns 300, 400 mil, depende do partido. E o cara vai ficar 4 anos vivendo daquele dinheiro. Quer dizer, justiça eleitoral, enfim, muitas vezes. A nota todo mundo consegue, né? Porque é fácil de conseguir a nota. Inclusive, candidatos a deputados da última eleição, aconteceu fatos nesse sentido aí. De ganhar uma boa verba. É muito sério isso que em Farroupilha. E não botar nem adesivo no carro. Tu não via adesivo do carro dos candidatos. O que se ouve hoje também em termos de nomes: Fabiano Feltrin para prefeito, vice Jonas Tomazini, que não é daquela tradição do MDB. O Jonas Tomazini tem uma fidelidade muito grande com o Bareta. Eu acho que o Jonas Tomazini vai ouvir muito o Bareta. Eu acho que o Bareta vai ser secretário do Fabiano Feltrin. Eu acho que o Bareta vai ser. Tá lançando isso para prejudicar? Não, mas isso é comentado na cidade, Rogério. Todo mundo comenta que se o Fabiano colasse demais no MDB, ele corre o risco de perder. Eu tenho certeza que o Fabiano seria um baita de um prefeito. Eu disse isso aqui várias vezes, já disse para ele várias vezes, mas assim, eu acho que a velha política envolve demais as pessoas, envolve demais. Eu acho que o eleitor tem que perguntar pro candidato, porque, Rogério, num universo de 150 candidatos a vereadores, a pergunta mais feita ao vereador é: qual o prefeito que tu tá apoiando? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Eu participei de 4 campanhas praticamente, né? De visitar o 1º de Maio 4 vezes, né? Todas as ruas do 1º de Maio, de casa em casa, que tinha gente, eu não batia, a pessoa estava na porta, eu conversava, né? Então a gente ouve muito. Em função dessa nossa militância passada, as pessoas me param na rua para falar sobre política. Até porque o Glacier foi um dos poucos aqui em Farroupilha que nunca parou de discutir a cidade, de pegar pesado em alguns momentos que ninguém pesava. Sim, desde os bombeiros, foi a primeira briga que eu arrumei com hoje meu amigo Cunha, né, na época, que tirou as ambulâncias, né, o PPCI era tudo, tinha que botar extintor de incêndio na Fenaquive, lembra? Aí que o Bob quis cortar o Furrebom. A gente conhece muito a história, né, Rogério? 35 anos, a gente lê bastante também, né? Bom, aí, no caso, a atual administração, o Pedroso na tua bola de cristal, certo. O Pedroso não vai? Eu acho que não, Rogério, porque ele te falou essa semana pra ti que tá cansado, em 15 dias. O Pedroso, assim, todo mundo tá vendo um Pedroso que ninguém conhecia, né? O Boésio veio aqui, desafiou ele disse: não vou falar com o Boésio, é um outro Pedroso, né? E eu acho que ele vai bem, Rogério, acho que ele vai bem. Pedroso me disse que vai processar o Boésio. Isso não existe, né? E processo não dá nada, né? Mas no caso, o Pedroso então, e o PSB vai ficar só aplaudindo? Eu acho que sim, Rogério, tudo é cargos e salários. Quem está na administração é 50% garantido que eles vão apoiar qualquer um que seja dessa coligação. Se a Glória for bem, o Pedroso vai apoiar a Glória. Se o Pedroso for bem, a Glória apoia o Pedroso. Porque todos são candidatos dessa aí. Rogério, eu postei essa semana Só, mas Glacier, tanta coisa interessante aí. Todas. A coisa, por exemplo, o detalhe, digamos, do emprego, né? Sim. Podem te humilhar, podem te desprezar,
e o pessoal continua lá por causa do emprego, né? Eu tô falando isso, CCs, digamos. Sim, secretários, inclusive. Secretários, né? Que a gente teve aqui. Claro, mais de um. O próprio prefeito hoje, Pedroso, que foi algumas vezes desmentido, enfim. Sim. Não rebate, né? Nesse microfone aqui, o Pedroso sempre defendeu o Clayton, e o Clayton, no último dia que teve aqui, detonou o Pedroso, que não era igual, aquela coisa toda, né? E o Pedroso, ele tá com um discurso bom, né? O Pedroso, acho que ele fez um tema de casa muito interessante. Ele né, tá falando com todo mundo que botou o Enio de presidente da Defesa Civil, que lá em 2015 eu sugeri, ele não aceitou de jeito nenhum, né? Quando eu apoiei um pouco ali para fazer o PROERD, fazer segurança, né? Então, ele está indo bem, ele está sendo um bom político. Só que ele é da velha política, né? Ele é desde o tempo do Sinhac lá e o Sinhac, para mim, eu tenho entrevistado o Sinhac meio seguido, é um homem que conhece muito e ele se prontificou, inclusive, viu? Se der um racha aí nessa coligação, ele se prontificou a ser um candidato do PMDB. Eu acho que ele porque o Sinhac, para mim, foi o melhor prefeito que teve dessa velha guarda e está muito atualizado, o Rogério. Por quê? Porque ele era um bom síndico. E o prefeito tem que ser um bom síndico. Ele tem que ouvir a todos e fazer as ações que os condôminos, que são nós, os cidadãos, né, determinam. Então, ele ouvia a comunidade. Depois disso, Rogério, a velha política está há 40 anos na cidade. O detalhe também do SIAC que ouvia a comunidade, embora eu já falei isso para ele, o SIAC, porque eu acompanhei o CONDES, que era o Conselho Municipal de Desenvolvimento, o SIAC muitas vezes lançava, é assim, aí o pessoal dizia assim e vai. Tudo bom, bem. Mas aí... O SIAC está nos ouvindo aí, mas o SIAC passava tudo por ele, uma coisa, não pode, tem que passar numa cidade que tem controle, tem que passar, que a gente viu na administração agora passada, que de repente assinava, comprava coisa e depois não sabia. Contratos milionários, né, Rogério? O que tá aparecendo aí, né? É muito triste isso aí. Assim, eu tô com um pouco de tempo, mas tem alguma coisa, por exemplo, defendendo nova política. O que é nova política? Nova política são novos políticos, não políticos antigos, tentando se juntar a um novo político, no caso, né? O Fabiano, ele ficou 4 anos de vice, ele entende de político e tudo. O Fabiano seria um meio novo político. O problema do Fabiano é só um. Colou demais com o Barreto e o MDB. E o MDB tem muita gente boa, hein? Se um dia eu fosse prefeito da cidade, o primeiro cara que eu pegaria para trabalhar comigo seria Bolivar Antônio Pascoal. Que essa administração muito falou nos 16 milhões e tal, mas adiante nós vamos falar muito nisso aí, porque vamos ter que examinar os valores do fundo, né, Rogério? Vamos ter que examinar, teve 3 meses negros na história do fundo aí, nessa administração, que não foi perda de ganho, né? Foi prejuízo, mas isso nós vamos falar mais adiante, né? Segurança, falaste que não vai bem segurança? Claro que não, só vai bem porque o Coronel Alencastro deu uma carta branca pro Major Juliano, que gosta de trabalhar na rua e prender muito. Então tu recebe as ocorrências assim como a gente recebe no WhatsApp, todos os dias 3, 4 operações. O Juliano gosta de prender e assim, mas eles não conseguem arrumar um portão, Rogério, que queima. Eles têm que abrir o portão na mão. O Mucovi e o Concepro não têm dinheiro para ajudar a segurança. O Pedroso, ele está tão político que ele está tentando agora, Rogério, no finalzinho, repassar aquilo que ele prometeu lá em 2013, que ia pagar 650 para todos os policiais. Hoje tem gente ganhando R$100 aqui, Rogério, enquanto Veranópolis paga quase 1.000. Mas tem gente que quer tirar o Juliano daqui? Não, o Juliano não vai sair daqui. Nós já movimentamos Mas confere que tentaram tirar o Juliano daqui. Claro, mas tu sabe que a gente conseguiu falar com o coronel e o coronel viu que a população investe muito desde 94 já passa de 10 milhões, né? Então são muitos valores. E a Polícia Civil? A Polícia Civil vai bem, tá com um prédio novo e tal, tem um delegado aí que tá trabalhando, né? Mas a Polícia Civil não tem o efetivo que a Brigada tem, né? Eles não estão na rua, né? Então a Brigada aparece mais, né? Classic Saúde? Saúde vai bem, o hospital, a administração deixou com 15 milhões de dívida, a administração da velha política e a nova administração com um novo político, não com novos políticos, né? Chegou a 40 milhões, né? Com um presidente ganhando 8 mil reais, enquanto que o presidente retirado à força não ganhava nada, né? Trouxemos Mir, trouxemos Vera Genro, trouxemos Cisiloto, aqueles negócios todos aí, e deu no que deu, né? Hospital quebrado, e parece que o ex-prefeito já está trabalhando no hospital, né?
O Clayton? É. Projeto Sim, o que é? Projeto Sim. Sim, não lembro agora o que é o Sim. Daqui tem Projeto Sim, Projeto não, é Projeto Sim ou... Projeto Sim, promessas não. Exatamente, é isso aí. Nós temos que falar em projetos, né, Rogério? Dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu já fiz isso, que eu fiz... Não, isso para mim não conta. O que conta é quais são os projetos novos que serão feitos. Quem vai tocar esses projetos? Os velhos políticos? Esses não tocam projeto. Esses fazem campanha para a próxima eleição. Mais algum tema aqui? Deixa eu ver rapidinho aqui, Glaci, que estão chegando muita pergunta que eu vou ficar te devendo aqui. Não, mas as que for boa, pode provocar. Não tem coisa também, gente, por exemplo, aqui o Júlio Mente. Tô escutando o Glaci, farinha tudo no mesmo saco. Eu sou farinha do mesmo saco? Quem é o Júlio Mente? Eu não conheço. Deixa eu ver. Eu não vou entrar porque... Não, mas pode. Não, eu quero só fechar aqui assunto que a gente tá marcado aqui, por favor. Redução da máquina pública. Isso é importantíssimo. Isso eu confio que se tanto o Fabiano como qualquer um desses candidatos que vierem vão ter que fazer obrigatoriamente. Não é nem porque são gestores, porque eles vão ter que fazer, porque os impostos estão caindo, o salário está muito alto e o povo quer investimentos, né? Glaci, muito obrigado. Uma coisa assim de nova política que fica muita coisa, por exemplo, falar de tempo de rádio, né? Isso é bom, para mostrar propostas, não promessas. Mas aí o Glaci que prega tudo novo, que prega coisa honesta, e tu vai ter que negociar isso aí, quer dizer, já vão querer negociar, ó, entra com a gente, com o nosso pacote que vamos negociar. Os velhos... Aí fala da Glória em nova política. A Glória é uma das políticas que há mais tempo tá. Quer a Glória de Novo, o que a Glória de Novo tem? A Glória tem de novo que nunca foi prefeita. O resto ela já foi quase tudo, né? A Glória tem 45 mil votos na última conta que eu fiz, o Boésio 47 e o Pascoal 70 mil, né? Na soma. Então, mas assim, Rogério, o que tem tá aí. Tu sabe qual é o problema, Rogério? A Glória não tem a maior rejeição? Não sei. As pesquisas que te chegaram até as tuas mãos aí. Tem muita gente que tem pesquisa, Rogério, na mão dizendo que já ganhou, mas quem tá no alto só tem uma maneira de descer. Subir mais que aquilo, não sobe. E assim, quem é que ganha a eleição? É o centro? É o interior? Ou é os bairros? Quem é que está bem nos bairros? É uma pergunta que a pesquisa tem que ser mais cirúrgica, né? Porque fazer uma pesquisa de interesse ao candidato para buscar coligações ou buscar tempo de rádio, isso aí para mim não pega. A maior questão aqui em cima de novidade e o Glaci apoiando diretamente a Glória, resumindo é isso aqui que eu tô vendo por cima aqui, na corrida, porque a Glória também sempre negociando, né? Sério? Me apoia aqui, deixa eu trabalhar aqui, sim, mas ela tinha funcionário que permanecem, sim, até a própria Renata Trubian, braço direito, esquerdo da Renata não é mais parceira pelo que eu soube da Glória. Mas continua afiliada na rede, quer dizer. Será? Já não é mais a que manda na rede, ela já foi tirada do cargo, hein? Glaci, uma frase final aí, por favor. A frase final assim, Rogério, a nova política só se faz com novos políticos, novas ideias. Se o eleitor se ligar bem, ele não vai eleger um Dória, não vai eleger um Clayton, não vai eleger um Witzel, um Daniel Guerra. Tem que olhar o currículo, o que o cara fez pela cidade sem ser remunerado com dinheiro público. Isso é a pergunta fatal. E de onde vem os recursos dele? Ele vive de quê? Se ele vive da política, ele é um político de plantão. Glaci, apareça, tá? Sempre Fique à vontade. O detalhe é que muitas vezes, eu já convidei o Glaci recentemente também, ele me convidou também, eu não tenho. O Jerônimo foi lá, fizemos uma baita entrevista. Legal. E o seguinte, aí o detalhe é o seguinte, o Glaci nesse horário também tá gravando também matérias, né? Que de repente impossibilita. Glaci, que tá em casa, qualquer novidade, apareça aí. Obrigado. Porque a gente cada vez menos, né, Glaci, a gente vê pessoas que não querem comprar briga, né? Exatamente. Ficar em cima do muro. Que se expresse, concordando ou não, mas que se expresse, né? Rogério, a saideira, tinha os anjos do lado e o diabo do outro, e um cara em cima do muro, e os anjos fazendo orquestra e cantando e o diabo de braços cruzados. Aí os anjos, uma semana ali, né? Os anjos ficaram invocados com o diabo, mas vem cá, cara, qual é a tua? Não, quem tá em cima do muro já tá do meu lado. Quer dizer, quem não tem posição tem que depois ficar 4 anos chorando no Face, reclamando dos políticos, essas coisas todas. Então assim, o eleitor tem que se ligar. Quem está com quem?
Isso é muito importante nessa eleição. Hildo, apenas esse o nome. O Hildo é uma questão que tem que ser passada até a deputada, ex-primeira-dama, a França vai estar com a gente aqui no estúdio. Muito bem. Em seguida, diz que o Clayton ainda continua articulando vários partidos, enfim, já visando escolha de nomes. Isso é um problema, sabe por quê, Rogério? Todos os partidos que estão no poder querem fazer o sucessor. Às vezes até com medo que apareça alguma coisa que ficou debaixo do tapete que o próprio gestor não sabia. Então isso aí é uma coisa que eu sou contra a reeleição, Rogério. Desde 2011 que eu digo que reeleição para o mesmo cargo não poderia ter nacional. Glacyr, muito obrigado. Obrigado, um abraço.